Senhor, quero desfrutar deste momento para agradecer. Quero manifestar a certeza de que a vida caminha para melhor e que todas as coisas me acontecem para o bem, ainda que revestidas de tristeza e de dor. Por isso, eu te agradeço as dificuldades no trabalho, porque me fortalecem a paciência. As intricadas situações no lar, porque treinam o meu espírito no exercício do amor. A correria que estou obrigado, porque me desenvolve inteligência. A falta de dinheiro, muitas vezes, porque me faz compreender as necessidades de milhões. Eu te agradeço a fé que me acalenta a alma, porque me leva a ti. A esperança, porque põe em prontidão as forças do meu espírito e me dão o prazer de viver. Sobretudo, agradeço a certeza de que tu estás comigo em todas as horas, porque estou certo de que em tempo algum ficarei desamparado. Muito obrigada. Assim seja. Então, a exposição dessa noite está a cargo da nossa colega Denise. Boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso recanto, do andar de cima também, todos que estão aqui conosco. Fico até emocionada com a oração inicial, porque ela resume a nossa exposição da noite. Poderia dizer até que não tenho quase nada a acrescentar. Mas a exposição desta noite, ela não tem o intuito de nos trazer um esclarecimento ou uma definição. O intuito é nos deixar com uma pergunta, com um ponto de interrogação bem grande acima das nossas cabeças. E é com este ponto de interrogação que nós vamos para as nossas casas. Porque a resposta dessa pergunta, cada um vai dar a si mesmo, de acordo com a sua consciência. Nós continuamos estudando o livro Horizontes da Vida, que foi psicografado por João Nunes Maia e ditado pelo Espírito Miranês. E o nosso texto é o de número 37, e o título diz que desistir é pior. Se desistir é pior, então nós entendemos que a desistência não é o caminho. Vamos ver o oposto disto. O oposto seria persistir, ou seja, a persistência. Persistência é tornar algo duradouro, é sem interrupção, não haver interrupções, ter continuidade, havendo continuidade, como está escrito em seguida. Então, entendemos, já de cara, que o caminho é persistir. É faça chuva, faça sol, hajam contrariedades, hajam tristezas, hajam lágrimas, hajam dores, como dizia a nossa oração inicial, a gente tem que agradecer a Deus, tem que entender o porquê nós devemos agradecer a Deus e seguir caminhando, seguir firmes no nosso propósito, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente sabe que está fazendo, nas nossas convicções. Ou será que nós não estamos tão convictos assim? Nós que estamos aqui, que a cada sábado aprendemos coisas novas a respeito da doutrina espírita, a respeito de todo esse esclarecimento que nos chega, será que a gente realmente compreendeu a doutrina? Será que a gente realmente assimilou? Será que para nós a doutrina é algo lógico? Está bem explicado lá dentro da nossa cabeça? Será que nós somos espíritas convictos? Acreditamos mesmo? A nossa fé é cheia de convicção, de certeza, ou a gente fica titubeando na primeira contrariedade, na primeira lágrima, na primeira tristeza? Aí a gente não faz o que diz a oração, a gente está longe de agradecer, a gente sai reclamando. Será? O que nos diz a doutrina espírita? Está ali embaixo. Manter-se firme num propósito, apesar de todos os pesares. E a doutrina espírita vem nos esclarecer qual é esse propósito. Um
exemplo de persistência que eles deram no texto foi Jesus Cristo. E aí ele veio com uma missão, como todos nós, não importa o grau de evolução do espírito, seja muito evoluído, um anjo, ou seja um espírito bem imperfeito, todos nós temos algo a fazer aqui. Ninguém veio para o planeta Terra para passear, né? Para curtir a vida, doidado, e vamos ver o que vai ser. O que vai ser de mim, o que vai ser dos outros, eu vou testar, vou ver o que acontece. Não é assim que funciona. A doutrina espírita nos explica, nos esclarece que todos nós que aqui estamos reencarnados temos algo a fazer, em primeiro lugar por nós mesmos, pela nossa evolução, pela nossa melhora, pelo nosso progresso, porque eu só posso passar para o outro aquilo que eu tenho. Então eu só posso ajudar o outro a progredir se eu ajudo primeiro a mim mesma a progredir, a me melhorar. Eu só posso ajudar o outro a se melhorar se eu estou batalhando para ser melhor a cada dia. Eu só posso ensinar ou exemplificar o amor ao próximo para alguém se eu pratico isso, se eu busco o amor. Eu só posso oferecer aquilo que eu tenho. Então, quando a gente reencarna, em primeiríssimo lugar, a gente vem buscar alguma coisa, várias coisas, para nós mesmos. Todo mundo quer paz, todo mundo quer tranquilidade, ninguém gostaria de ter grade nas suas casas, assaltos, roubos, tristeza, violência. Todo mundo concorda que ninguém quer isso. Isso não é legal, não faz ninguém feliz, nos assusta, nos apavora, nos entristece, nos faz chorar, nos traz sofrimento, e ninguém quer. Só que a gente tem que batalhar para que as coisas mudem. E não adianta eu olhar a sociedade lá fora e reclamar de quem não estendeu a mão, para quem atravessou o mar. Eu estou lá falando mal dos outros que não fizeram o que eles deviam fazer. Mas nós não estamos aqui para isto. Nós estamos aqui para olhar para nós mesmos e ver o que nós deveríamos estar fazendo ali na nossa casa. Eu não preciso ser conhecida como a Madre Teresa, um ícone de bondade. Jesus Cristo, que é o exemplo que está sendo dado. Chico Xavier, tem inúmeros nomes conhecidos. Mas a gente sabe que existem inúmeras pessoas não conhecidas na Querência, no Parque Guanabara, no Parque São Pedro, no Parque Marinha, lá no centro, na Santa Rosa, que a gente nunca vai ver nessa vida. Nunca vou pegar um ônibus com essa pessoa, nunca vou encontrar com ela no meio do calçadão. Mas essa pessoa faz a diferença no mundo. A gente não precisa ficar conhecido para fazer a diferença no mundo. A gente não precisa se colocar em cima de um palco, de um palanque e querer o reconhecimento. Jesus veio buscar reconhecimento? Será que Jesus esperou uma vida fácil? Eu sou bom, né? Então eu quero uma vida boa. Eu sou legal. Por que alguém não vai ser legal comigo? É o que a gente pensa. Se eu sou legal, se eu sou do bem, então eu quero a paz, eu quero estar protegida, eu quero que os espíritos amigos iluminem o meu caminho, eu quero tudo de bom na minha vida. Não é a lei de causa e efeito? Então, se eu sou boazinha, eu quero que todo mundo seja bonzinho comigo. Mas essa é uma má compreensão da lei de causa e efeito. Não é bem assim. Nós somos muito imperfeitos ainda. Enquanto reencarnados aqui neste planeta Terra, com todas as nossas imperfeições, a gente não pode esperar só coisas boas. É como colocar um vegetariano na frente de um leão e esperar que o leão não vá devorar aquela pessoa porque ele é um vegetariano. O leão não tem compreensão para isso. O mesmo acontece conosco. Nós não temos essa capacidade de distinguir quem merece, quem não merece ser bem tratado ou maltratado. Depende do nosso dia, do nosso humor, depende do que a gente está sentindo, depende do que a gente está alimentando, os nossos venenos próprios dentro de nós. Então a gente não pode estar aqui num sábado aprendendo sobre a doutrina espírita e querer praticar lá fora e esperar uma vida de flores. Não será assim. E esperar que alguém da minha família não fique doente ou que eu não perca um filho. Porque não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. A própria doutrina
na sua totalidade, na sua compreensão total de todos os seus livros, né? Ela nos explica como é que as coisas funcionam. Jesus veio, a gente poderia dizer, na sua missão, com 3 itens para cumprir. Resumindo, resumidamente, que é para a gente entender. Bem objetivo. Aliás, o texto ele é extremamente cru e objetivo. A primeira seria elucidar verbalmente sobre verdades eternas, que são as leis naturais, são as leis de Deus, são todas as suas parábolas, que está aqui nesse livro que eu peguei, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui tem todos vários ensinamentos de Cristo, várias parábolas, e uma maneira diferente de interpretá-las, de entendê-las, né? Que são as comunicações que os Espíritos nos trouxeram. Isso aqui era a missão de Jesus Cristo. Embora seja um livro da doutrina espírita, ele é baseado lá nos ensinamentos de Jesus. Então, quando ele reencarnou entre nós, um dos pontos da missão dele era trazer esses conhecimentos. Então, aqui, escritos, para qualquer um que conseguir entrar em contato, né? Nem todos têm esse privilégio que nós temos. O outro item é que só falar palavras bonitas, né? Ai, que lindo, vai amar o próximo, vai perdoar, vai ser uma boa pessoa, não é suficiente. A gente tem que mostrar que aquilo ali é possível, e ele mostrou. Ele mostrou que era possível vivenciar todos os ensinamentos, né? Que ele estava verbalizando. Todas aquelas parábolas que ele contava, ele vivenciava. Por exemplo, quando ele falava sobre perdão, ele não ficou só falando o porquê e o quanto era bonito perdoar o próximo e o quanto isso era necessário. Quando ele foi crucificado, por exemplo, ele deu o exemplo de perdão ao próximo, ele perdoou. Quando ele falava em amor, amar o próximo, ele não ficou só nas palavras, ele amou cada um que passou pela vida dele durante toda a sua vida. Todos foram amados por ele, foram compreendidos. Ele exemplificou o que é o amor ao próximo. É ter paciência, é tentar compreender, é não ficar irado, é ajudar, olha, principalmente ajudar, porque amar, quantas vezes a gente já ouviu isso? O amor é ação, é atitude. Não se ama com palavras, se ama com atitudes. E as atitudes de Jesus em relação ao próximo sempre foram atitudes de amor, de auxílio, de compreensão, de benevolência. E ele falou também, para dar um outro exemplo, do valor interior do ser, uma coisa muito importante que a gente fala aqui na doutrina espírita. Não importa o que tu aparenta ser, se tu finge que tu é bonzinho, ou se tu te veste bem, a tua aparência, não importa. O que tu tá mostrando, o que tu tá sentindo, é isso que importa. Quem tu és lá dentro de verdade, é isso que importa. Eu não preciso derramar uma lágrima para mostrar que eu sinto muito, eu só preciso sentir. Eu não preciso dar um sorriso para mostrar o quanto eu quero bem. Eu só preciso querer. O que a gente tem lá dentro da gente? O que a gente está alimentando? O que a gente está cultivando? Cristo, lá na sua época, há milênios, já dizia, é isso que importa. Será que vir aqui, que é um culto exterior, é uma atitude, é o que a gente está aparentando, é o que a gente está mostrando? Será que isso é suficiente? Será que quando a gente sai ali porta fora, basta ficar com essa postura de benevolência? Será que não é algo além disso? Será que o sentimento que eu estou tendo aqui dentro já não é mais importante do que a minha postura pacífica? O que realmente importa? O que realmente faz a diferença? O que é imutável, que vai ficar conosco para sempre? É o que eu estou mostrando ou é o que eu vou ser, o que eu estou sendo? Então, Cristo já nos convidou a essa reflexão, já nos mostrou por atitudes também, né? Porque naquela época, como hoje em dia, as pessoas se preocupavam muito com as aparências, botavam uma roupa branca, os sacerdotes, lavavam as mãos, isso aí era uma purificação. Mas será que é a verdadeira pureza? Cristo não fazia nada disso. Ele não era uma pessoa boa? Ele não era benevolente? Ele não amou o seu próximo? Talvez mais, talvez não, né? Mais do que muitos sacerdotes daquela época.
Será que nós estamos compreendendo a doutrina espírita na sua íntegra, no seu âmago? Será que nós estamos cuidando de nós? Ou a gente está fingindo que está cuidando da gente, fingindo que está buscando um mundo melhor, nos enganando a nós mesmos? Será que a gente faz tudo o que poderia dentro das nossas limitações, ou a gente vai se acovardando aqui, se intimidando ali, se omitindo lá, e deixa a vida correr? Eu vou deixar para a próxima encarnação, eu tenho várias. Está lá no título. Deixar, né? Desistir é pior, deixar para lá é pior. E aí a terceira e última etapa, que fazia parte da missão de Jesus Cristo, quando ele estava na ceia. E aí havia um clima um pouco triste, né? Mas ele sabia que não ia ficar por ali por muito tempo, e ele prometeu um consolador. É um texto longo e nós trouxemos um pedacinho. Ele deixou uma promessa de futuro para todos nós. Ele vos dará outro consolador, ele seria Deus, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade. Vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós, e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Está aqui. Está lembrando as palavras de Jesus. Está lembrando todos os ensinamentos de Jesus. Está aqui, está no outro, no Livro dos Espíritos, está em todas as obras básicas. Tudo que Jesus disse há milênios foi relembrado. Foi visto com outros olhos, foi explicado de outras formas. É a doutrina espírita que a gente conhece, o espiritismo, ó. É o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos aprendendo o espiritismo. O espiritismo nos chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. E isso está valendo até hoje, mesmo com a doutrina espírita. Tem muitos que não têm ouvidos de ouvir, não querem ouvir, porque dá trabalho. Porque dá trabalho a gente sofrer e agradecer ainda. Parece uma coisa ilógica. Dá trabalho me esforçar para ser uma pessoa boa e correta e tomar na cabeça a vida inteira. Isso dá muito trabalho. Isso é um gesto de coragem. Tem que ter muita coragem para levantar, para andar na rua e fazer o que é certo. Porque é muito mais fácil a gente se encolher, se acovardar. Essa palavra é forte e ela foi usada no texto. Nós somos chamados de covardes cada vez que a gente não faz o que deveria ser feito. Mas é a verdade. Porque é muito mais fácil a gente viver numa redoma de vidro e fingir que não está acontecendo nada e que eu não vou fazer a diferença, porque ou eu sou um Jesus Cristo conhecido por milênios, ou então, o que adianta, né? A gente quer a fama. A gente quer o reconhecimento, nós queremos a glória, os louros. Eu quero ser uma pessoa diferenciada na cidade de Rio Grande. Não, por quê? Né? Para quê? Para que eu vou me esforçar? Né? Porque o nosso orgulho nos chama a isso. A nossa vaidade nos chama a isso. Quantas coisas são feitas no segredo de 4 paredes, quantas atitudes de amor ao próximo, quanta caridade, quanta benevolência. Quanto perdão é concedido e nós nunca vamos ficar sabendo o que foi feito e nem quem são essas pessoas, mas nós não precisamos saber, ele sabe. E isso basta. Nunca é entre nós e os outros o que eu estou mostrando para os outros, é o que eu estou fazendo em relação a Deus. Ele sabe o que eu estou fazendo, ele sabe o que eu estou sentindo, e é isso que verdadeiramente vale. Mas a gente fica muito preocupado em aparecer. E aí, se a gente não aparece da forma que gostaria, parece que já não tem mais valor. A gente está barganhando um terreno no céu. Ou eu consigo aparecer de boazinha, ou então para que eu vou me esforçar? Mas a doutrina espírita nos coloca que o caminho não é esse. Que nós não estamos aqui para isso. Que isso não nos traz paz de espírito, não nos traz felicidade. Isso é a primeira desistência. Nós desistimos de nós mesmos. Não é só o suicídio que é uma desistência da vida.
Tem muitas pessoas encarnadas que já desistiram das suas vidas e de si próprias há muito tempo. Elas vão sendo levadas como se estivessem boiando, assim, na maré. A onda me leva para cá, a onda me leva para lá, e aí eu vejo o que eu faço, de acordo com aquilo que eu estou sentindo. E tudo bem, está sempre tudo bem. Mas não está, porque eu estou deixando para depois, eu estou desistindo do outro. Ai, eu tenho que amar o outro. Não é só do outro, é de ti mesma que tu está desistindo. Tu não está investindo na tua pessoa, no teu futuro, na tua felicidade, no teu progresso, é inevitável. Porque tu vai nascer de novo, e tu vai nascer de novo, e tu vai nascer de novo. E qual é o objetivo da gente estar aqui juntos? Várias e várias vezes. É caminharmos para frente, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as intempéries. Porque vai chegar um momento que nós vamos estar todos de mãos dadas, caminhando no mesmo ritmo. O objetivo é esse. Vamos embora. Se o outro está para trás, dá a mão para o outro e leva. Dá o exemplo, mas não é o exemplo, não é a palavra só, né? O exemplo verbal é a atitude. Estende a mão, não deixa o outro para trás. Não deixa o familiar para trás, não deixa a sociedade para trás. Agora, porque alguém te magoou, porque alguém não te deu bom dia, então nunca mais vou dar bom dia para ninguém. Ah, viu, ó, eu disse, não vale a pena dar bom dia. Não me respondeu, para que eu vou dar de novo? Não vale a pena. Eu não tenho o retorno que eu quero. A gente se preocupa com o retorno. O retorno vem, ele vem, claro, mas não é assim, imediato como a gente quer, né? Instantaneamente. Eu quero aqui, eu quero agora, estou sendo boa agora, então eu quero um retorno bom agora. E tudo que eu já trilhei no passado, nessa vida, mesmo que eu não fosse conhecedora da doutrina espírita, que eu fosse um pouco mais velha, mais vivida, mais idade, mais experiências, será que a vida já não me mostrou que a cada um segundo as suas obras? Será que a vida já não esfregou isso na cara da gente? Quando a gente fez coisa errada, sabendo que estava fazendo coisa errada, será que o resultado foi bom? Ou a gente se arrependeu, a gente chorou, a gente ficou com culpa na consciência, a gente viu que não é, a gente sente, o reflexo vem. E quando eu fiz uma coisa boa e a pessoa não está nem aí para mim, mas será que lá dentro de mim eu não me senti bem? Eu não fiquei em paz? Será que eu não percebi que aquele é que é o caminho? E será que nós estamos, apesar da chuva, apesar do sol, apesar da tristeza, da dor, da perda, da violência, apesar de todos os pesares, do governo, disso, daquilo, tem milhares de coisas para a gente reclamar. A gente só reclama. Mãos vazias de trabalho geram uma mente, uma boca que só reclama. Se a gente se preocupasse em trabalhar mais, em agir mais, em fazer mais, será que a gente ia reclamar tanto? Será que a gente ia prestar tanta atenção à reclamação? Ou a gente ia conseguir olhar a vida com outros olhos e agradecer por certas coisas? Será que a nossa compreensão não ia ser maior e melhor? Será que a gente está trabalhando lá fora? Nem digo pelos outros, que a gente sabe que tem que fazer, que deve fazer, e que assim como a gente gosta de ser ajudado, a gente também tem que ajudar os outros. É bom, todo mundo gosta e todo mundo precisa de uma mão estendida. Mas digo por nós mesmos. Será que nós estamos nos auxiliando lá fora com atitudes? Com coragem, sim. Porque alguém vai dizer que a gente é muito mole, ou que é um pateta, ou que não reage, mas se a gente sabe que não tem que reagir, que não tem que dar margem a certas brigas, a certas querelas, a certas discussões, que às vezes um silêncio evita anos de arrependimento ou brigas horríveis, se a gente sabe que é o certo, por que a gente não vai fazer? Por que a gente não vai se esforçar? Por que a gente não vai ter coragem para isso? Desistir é pior, parece fácil, parece o caminho mais curto, parece mais prático. Ah, deixa para lá então. Mas é pior, é sempre pior. A vida nos mostra que é pior. Deixar para amanhã. Tem um exemplo próximo de um pai que brigou com uma filha, ficaram 2 anos sem se falar. Foi uma briga horrorosa.
Eles nem se olhavam, se odiavam. 2 anos depois, com muito trabalho, eles tiveram coragem de botar um ponto final. Chega, acabou, chega de briga, chega de problema. Voltaram a se falar, voltaram a se amar. Só que, infelizmente, esse pai não durou muito tempo. Durou mais uns 2 anos. Teve um problema de saúde e se foi. Desencarnou. E até hoje essa filha lamenta aqueles 2 anos que ela ficou sem falar com o pai. E ela sabia que estava errada. Ele sabia que estava errado, porque existem os 2 lados. E por que a gente não tem coragem de ir lá e tentar, pelo menos tentar fazer o certo? Se eu estou dependendo da reação da outra, pelo menos eu vou fazer a minha parte, que é o que me cabe. Eu vou tentar, eu vou dizer, olha, estou disponível para esquecer, vamos seguir em frente. Por que a gente não tem coragem? A gente se sente humilhado de fazer o certo. A gente fica com vergonha de fazer o certo. É isso que a gente aprende aqui todo sábado? É isso que a doutrina nos esclarece? Todo santo sábado? É isso que a gente fica lá sentado na nossa casinha, quando faz um evangelho, quando lê uma obra básica, um livro, né, de doutrina espírita, que nos traz tantos ensinamentos, exemplos. Será que é isso que fica ali divagando pela nossa cabeça? Ou será que a gente fica imbuído, né, de coragem, de ânimo, vai lá e faz o que é certo, vai lá e tenta. Olha aí o nosso orgulho e vaidade de novo. Não, eu vou lá e vou botar a cara a tapa, eu vou fazer o que é certo, mas eu quero retorno. Eu quero que dê certo, ora, poxa, né? Se não der certo, ai, não vou nem tentar, porque a gente é assim, a gente desiste. Tão fácil, é tudo tão difícil, ai, eu tô com preguiça hoje, tá tão frio, eu não tô afim. E esse não estar afim e deixar para depois, a gente sabe pela vida. Não precisa nem pensar na próxima vida, pensa nessa. Se não resolver hoje ou amanhã, hoje é tarde, tá? A gente dá uma desculpinha, né? Tenta resolver amanhã, domingo, tem o dia todo para resolver, ou para pensar em algo para resolver. Vai ficar 10 anos, 20 anos, e será que a gente vai ter todo esse tempo para retomar certas coisas? Será que eu vou ter tempo para mostrar para aquela pessoa que as coisas poderiam ser diferentes? Ou será que você pega num susto e daqui a pouco a gente já não se encontra mais? E aí vem toda aquela dor, todo aquele arrependimento, né? Toda aquela culpa. Como diz, desistir é pior. É pior porque nos traz um sentimento de frustração terrível. Quando a gente desencarna e olha lá na espiritualidade, o que a gente deveria ter feito das nossas vidas na reencarnação, nesta reencarnação, a gente fica extremamente envergonhado até. Porque nunca nos é dada uma cruz mais pesada do que aquela que a gente pode carregar. Nunca, nunca. Se está ali na tua vida, é porque tu pode arcar com isso e fazer o teu melhor. Tu tem condições para isso. E se tu não faz o teu melhor, é porque tu usou o teu livre-arbítrio e não quis. É o teu direito, mas tu não quis. A gente não faz melhor porque a gente não quer, porque dá trabalho, sim. Porque faz sofrer. E a gente não quer. O Espiritismo traz o conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai, por que ele está na Terra, lembrando dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolando pela fé e pela esperança. Então Jesus Cristo foi tido como um perseverante porque ele veio cheio de qualidades, cheio de boas intenções, cheio de coisas novas, boas, conhecimento para nos trazer, para nos enriquecer, para nos engrandecer. E ele não esperou ser bem tratado por isso. Ele teve problemas em família, como nós temos, ou perto da gente, ou um pouco mais distante, ele teve problema com os irmãos. Ele teve problemas governamentais, ele teve... Alguém lavou as mãos e ele foi crucificado. Ele teve problemas em sociedade, como nós temos, problemas sociais, ele teve. Ele foi humilhado, cuspiram na cara dele, ele não foi compreendido. Ele sofreu preconceito, que é o que nós temos hoje em dia, a gente discute tanto essas questões polêmicas. Na época de Jesus também tinha.
ele era tido como diferente, porque havia um padrão de relacionamento, de conduta, de família da época, que ele não seguiu. Então ele foi visto de uma forma diferenciada e ele não foi aceito por ser diferente. Então nada, nenhum problema que a gente esteja enfrentando hoje em dia é maior do que o que foi enfrentado há milênios atrás. Haviam todos esses problemas, havia todo esse contexto social e muitas pessoas conseguiram dar o seu melhor, cumprir as suas missões. Por que a gente fica se acovardando e se escondendo atrás dessas desculpas? Lá nos prolegômenos, que vem depois da introdução do Livro dos Espíritos, tem frases que os Espíritos disseram em relação à própria doutrina e em relação aos próprios Espíritos no futuro. Diz assim, duas delas: com a perseverança é que chegarás a colher os frutos dos teus trabalhos, de teus trabalhos. Perseverança, então não adianta eu querer fazer um pontinho e vem resultado, mais um pontinho e vem resultado. Não, tem que insistir, tem que persistir, tem que fazer de novo, tem que tentar amanhã, tem que respirar fundo, tem que ter paciência, tem que ter confiança naquilo que a gente está fazendo, tem que acreditar de verdade. Senão até o que a gente fala já não sai meio trêmula a voz, né? Porque não acredita nem naquilo que está dizendo. E outra frase interessante diz assim, ó, prossegue sempre, sempre, vai para frente, anda, caminha, crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar e vem próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. Então a gente nunca está sozinho, desamparado, entregue, né? Sempre tem alguém por trás ali, encarnado e desencarnado, nos amparando, nos protegendo, nos iluminando os caminhos, nos dando sugestões. É só a gente ter coragem, ter força de vontade, ter convicção, ter maturidade, porque independente da idade, às vezes a gente age com imaturidade e inconsequência diante da vida. A gente tem que ser mais maduro, mais corajoso, mais aguerrido. E isso dá trabalho. É um trabalho que a maioria não quer ter. E isso chama atenção também. E às vezes o que a gente recebe não é um aplauso. E a maioria também não quer receber o que não é aplauso. Dá trabalho. Vamos terminar então com uma mensagem de Madre Teresa, que diz assim mesmo: muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas, insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja que no final das contas é entre você e Deus. Nunca foi entre você e as outras pessoas. Então, ao final da nossa exposição de hoje, fica a pergunta, né? Por que é que nós desistimos tão facilmente de nós e dos outros? Se a gente tem que caminhar, seguir em frente, assim mesmo. Fiquem em paz. Bom, inspirados agora por essas palavras que nos chamam à ação, vamos então fazer uma oração nesse momento por todos os nomes que estão aqui depositados nas nossas caixinhas de encarnados e desencarnados
e por todas aquelas pessoas que vierem em nosso pensamento. Ó Deus, toca-me o entendimento e o coração, para que eu possa achar em Ti a paz, o equilíbrio, a alegria. Possa louvar-Te com todas as forças e compreenda que o Teu poder é infinito, que transformas as situações, elevas as pessoas, despertas a felicidade. De Ti, pois, neste momento, venho louvar a grandeza e o amor infinitos e suplicar-Te que derrames raios de luz sobre todas as criaturas do mundo, em especial as pessoas que vierem em nosso pensamento neste momento. Que a Tua divina luz se espraie sobre todas as cabeças, para que ninguém fique abandonado, nem dela se sinta despojado. Sustentados por Ti, que possamos todos caminhar com passo firme e pensamento elevado, cônscios de que, apesar das dificuldades, tudo podemos. Agradeço-Te a bênção que nos transforma em irmãos e nos dá a oportunidade de vivermos melhor e de nos melhorarmos. Que assim seja.